Por acaso, você sabe o que é sensoriamento remoto? E para que serve? Muitíssimo bom dia e bem-vindos ao Filosofando, o melhor lugar para você buscar o conhecimento. E neste vídeo o tópico é sensoriamento remoto, o surgimento do sensoriamento remoto. Mais especificamente, fotogrametria, fotointerpretação, o aparecimento do scanner, o estereoscópio, o surgimento dos satélites, funcionamento dos satélites, GPS, Newton, balões, cartografia e os 3 princípios do funcionamento do sensoriamento remoto. Viu como é fácil? É só você estudar como um condenado e não ter vida social, igual quase todos os professores de geografia. Peraí, que professor vai ver isso mesmo? Vamos começar com os 3 princípios do funcionamento do sensoriamento remoto. Número 1, o objeto de estudo. Bom, o objeto de estudo nada mais é do que o local onde será analisado. O local onde será retirado as fotos para análise, ou estudo. Hoje em dia, ele é geralmente relacionado à superfície terrestre, vista do espaço. Mas não vão pensando que só por causa disso, ele não pode ser de outro planeta, ou estar em escala diferente. Por exemplo, a NASA capta diariamente muitas imagens de vários outros planetas, sem nem ter contato com eles, fisicamente. Tudo isso utilizando o sensoriamento remoto. Número 2, o sensor. O sensor nada mais é do que o aparelho que será utilizado para captar as imagens. Exemplo, satélites e a câmera fotográfica. É ele que tira as fotos e envia para os cientistas analisarem. Podemos enxergar o sensor como uma câmera, alguma imagem, ou melhor, alguma paisagem. Em todos os casos, eles são alimentados por alguma fonte de energia elétrica. Mas no caso do sensoriamento remoto, como o nome já diz, os equipamentos sempre são portáteis, sem necessidade de tomada, fio, essas coisas. Número 3. Radiação eletromagnética. Vamos falar de coisa boa, vamos falar da luz. Eu sei. Eu não vou falar da TechPix. Sim, o Sol. A radiação eletromagnética está presente no Sol. Na verdade, é um tipo de radiação eletromagnética. Deu para entender? Não? Muito simples. A radiação eletromagnética é todo tipo de onda que se propaga no vácuo do espaço, trazendo consigo energia. Ou seja, há muitos tipos de ondas eletromagnéticas. E a radiação solar é uma delas. Sabe aquela frase que você ouve muito no Facebook, de quem se acha o inteligente? Nada se cria, tudo se transforma. Então, tá na hora de você entender o porquê dessa frase. Existe uma lei em física chamada princípio da conservação de energia, que diz que a energia não pode ser criada, e sim transformada. Ela foi feita graças a vários estudos de muitos físicos, mas só foi declarada oficialmente em 1837 pelo farmacêutico alemão Carl Friedrich Mohr. E a radiação como matéria segue o mesmo papel, que é a energia, dita pela frase. Quando atinge a superfície terrestre, ela é dividida. Uma parte é absorvida pela superfície, a outra é refletida. E através da reflexão da luz, o sensor pode enxergar a imagem. Semelhante ao que os nossos olhos fazem. Precisamos de estímulos luminosos. E esse é um estímulo luminoso para o sensor. Hora da história. Senta que lá vem a história. Como surgiu? Na segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1860, em Boston, onde era feito inicialmente com a ajuda de balões e máquinas fotográficas péssimas e pesadas. Para a época não eram péssimas, mas convenhamos, essa foto não é HD. Vale lembrar que os balões eram por gás hélio. Aqueles balões que você provavelmente viu em algum desenho animado ou coisa assim. Onde tinha tipo uma cesta gigante e alguém ficava dentro dela. E dirigia o balão. Quem precisa de iPhone quando você tem um balão que tira fotos aéreas? Também chegaram a usar pombos para captar as imagens. Pombos. Vejam só. Antigamente o pessoal abusava de pombo. Era pombo correio, era pombo fotógrafo. Daqui a pouco tem pombo político. Eu voto pela família, pela educação, pelo alimento, pela minha mãe, pelo Batman, pelo Superman e pela liberdade dos pombos. Eu voto não. Aí todo mundo, hã? A evolução ou desenvolvimento. Com o passar dos anos, a técnica do sensoriamento remoto
que não era conhecida antes por sensoriamento remoto, passou por diversas mudanças e ficou mais eficiente, de certo modo. Como, por exemplo, o uso dos aviões, que podiam voar mais alto e com mais velocidade. E o uso de câmeras mais precisas, mais nítidas, com mais qualidade. Possibilitaram que o sensoriamento remoto avançasse muito. Em decorrência disso, foram surgindo técnicas novas, como a fotointerpretação, que consiste em interpretar alguma imagem que não seja tão nítida para a época. E também a fotogrametria, que nada mais é do que uma técnica que basicamente estuda alguma superfície de algum território, como, por exemplo, seu desenvolvimento ao passar dos anos. Isso tudo, lógico, com a ajuda do sensoriamento remoto. Em 1957, a primeira foto digital foi tirada pelo Russell Kursky. Essa foto era de seu filho, de 3 meses, chamado Kursky Walden, e ela foi feita através de um scanner de tambor, como era chamado na época. Graças a essa tecnologia, o scanner, a União Soviética criou seu primeiro satélite, o Sputnik, e o lançou em 4 de outubro de 1957. Em consequência disso, surgiu também a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. Naquela época, graças à grande rivalidade entre essas duas nações, a corrida espacial trouxe um grande avanço para o sensoriamento remoto. Em pouco tempo. Muito pouco tempo. O estereoscópio é um exemplo disso. Ele basicamente é um dispositivo que capta a mesma imagem, só que com 2 lentes. Igual o que os nossos olhos fazem. Nós enxergamos a mesma imagem com 2 lentes. Uma lente à esquerda e uma à direita. Não, pera. Depois disso ele só junta as 2 imagens, que no caso é a mesma imagem, só que por 2 lentes, e faz uma imagem mais nítida e com sensação de tridimensionalidade, o que era ótimo. Profundidade, tudo mais. O que ajudou muito aqueles que queriam identificar e interpretar as imagens. Que consideração pro vídeo, gente. Palmeiras tá ganhando, perdendo, tanto faz. Tanto faz. Quem liga pra futebol? Eu não. Imagina. Esse é o goleiro. Isso mesmo. Goleiro Bruno, né? Queria que fosse. Não podemos esquecer também do GPS, é claro. Ajuda tanto hoje em dia. Sua criação, graças, claro, à evolução do sensoriamento remoto. Ele basicamente consiste em um aparelho que traça rotas utilizando imagens de satélite. Momento curiosidade. Você sabia que a previsão do tempo só existe por causa do sensoriamento remoto? Se não fosse esses gênios e os satélites, você não ia saber se ia chover ou não. Aí era só perguntar pra sua mãe mesmo, porque ela sempre tá certa. Parece que ela já nasceu com um satélite na cabeça. Curiosidade número 2. Se não fosse o sensoriamento remoto, você não teria TV. E nem mesmo qualquer tipo de internet.